Olá pessoal, terça-feira, 2017, o mundo está andando muito rápido. Hoje, tempo bom aqui na Baixada Santista, para você que vê o programa de fora, pelo www.tvcomsantos.com. Vários assuntos, a greve da Prefeitura no 13º dia, a greve dos servidores da Prefeitura, 13º dia. Escolas da região tiram carne da merenda. Tem que ver se a carne vem daquele frigorífico, vem desse. Também muita confusão, as pessoas falando do papelão, de cabeça de suíno, mas isso é na salsicha, não é na carne comum. Então tem muita confusão, as pessoas têm que ser mais esclarecidas. Houve um grave problema mesmo, mas pessoas estão falando de papelão na carne, de cabeça de porco. Cabeça de porco é permitido na salsicha, né? Já falava o Otto von Bismarck, né, que se as pessoas soubessem como eram feitas as leis e as salsichas, jamais as obedeceriam e as comeriam, né? Então, salsicha todo mundo sabe que é o refúgio do refúgio do refúgio. É gostoso, mas é o refúgio, né? Refúgio e tudo. Hoje, Dia Internacional da Síndrome de Down. Vou mandar um beijo para a Valéria Capô de Casa. A Valéria que me dá umas broncas de vez em quando, viu? Quando eu falo alguma coisa que alguma brincadeira que ela não gosta, ela chega e dá umas broncas aqui. Ela acessória o programa também, né? Então, hoje é o Dia Internacional também contra a discriminação racial, né? E para falar sobre esse assunto, temos aqui com a Débora Camilo, nossa convidada de hoje, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Santos, e advogada também, lógico. Tudo bem, Débora? Tudo bom, agradeço o convite, né? E para mim é uma honra poder participar e debater um assunto que é tão importante. Sim. Para completar o programa também, nosso comentarista, advogado, empresário, o João Vilela. Muito obrigado, João, por ter vindo ao programa. Boa tarde a todos, boa tarde, Filete, boa tarde, Débora. Prazer estar aqui com vocês. Débora, o que a OAB tem feito com essa questão da igualdade racial, né? Porque é uma pasta importante, né? Embora, assim, é uma pasta da cidadania, né? Mas é uma parte importante para que todos tenham o mesmo direito, que não existam abusos, né? A Comissão da Igualdade Racial, ela visa justamente criar ações e mecanismos que debatam a questão do racismo na sociedade, que infelizmente no Brasil ainda é acentuado, por mais que muitos ainda acreditem nessa tal democracia racial, a gente sabe que isso é falacioso, né? Na prática isso não existe. E a OAB, ela abre esse espaço justamente para que a gente debata junto com a sociedade qual é a necessidade que a sociedade e que existe na sociedade, de que forma a gente pode atuar para minimizar e acabar com a questão da desigualdade e do racismo. Débora, você fala que hoje é o dia da discriminação racial, né? É o dia contra a discriminação racial, um dia de luta, conscientização, um estudo contra o racismo, preconceito de cor, ascendência e origem étnica ou nacional, né? Essa luta é porque, em memória dos mortos, do massacre de Scherperville, que é as vítimas do apartheid, em Joanesburgo, onde os negros tinham que andar com identificações para entrar em locais e tal. Mas você fala que é acentuado, né? Mas então, por exemplo, se aqui no Brasil é acentuado, o que seria então nos Estados Unidos, por exemplo? Lá seria muito acentuado? Uma coisa impensável? Porque se aqui no Brasil é acentuado, o que seria nos Estados Unidos então? É que é uma grande diferença, né, entre o racismo no Brasil, que a gente chama de racismo à brasileira, e o racismo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ele é velado. Então, o racista, ele até não tem vergonha de ser racista, mas ele tem vergonha de se dizer racista. Então, o racista, ele não se assume enquanto racista. Nos Estados Unidos, esse confronto já é direto. Então, você sabe com quem você está lidando. Aqui no país, não. A gente tem o racismo institucional, onde o próprio Estado, por vezes, promove essa discriminação. E você tem aí nas várias áreas sociais onde você verifica essa discriminação, esse racismo. Que, infelizmente, quando você não assume o seu papel enquanto racista, você não consegue combater isso. Então, se o Estado não se assume racista, ele não vai combater. Então, a gente verifica que há quantos anos nos Estados Unidos já existe as cotas raciais, que em alguns estados já não existem mais porque eles conseguiram equilibrar, e que no Brasil é recente. Então, lá eles, apesar de ter esse confronto direto, eles de alguma forma já fazem políticas para minimizar os efeitos do racismo e da escravidão. Aqui no país ainda se discutem se
é bom ou não se ter cotas e qualquer outro tipo de reparação. E aqui você não sabe quem é racista, né? E você não consegue descobrir se... Aí você vê em pequenas questões, assim, é o salário que é menor em relação ao branco, é a população negra que está aí nas periferias, que são as maiores vítimas de confrontos por conta da guerra contra as drogas, confronto com a polícia. Nesse sentido que a gente diz que é acentuado, mas de alguma forma não é combatido como deveria, porque não se assume um Estado como racista. João, hoje, dia 21 de março, né, luta contra o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. O que você acha desse tema aí? É uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado, porque talvez seja o maior problema da humanidade, não é questão de Brasil até de Estados Unidos. A humanidade, o maior problema é essa discriminação por causa da cor, que todo mundo é igual, não tem essa... só pessoas muito ignorantes, por causa da religião. Quantas coisas a gente vê... Eu tenho uma descendência árabe, né? Sou descendente de árabes, e eu sou afrodescendente por um lado, porque minha bisavó nasceu no Egito, né? O Egito fica na África, então por esse ponto eles são filhos de sírios, mas a gente tem essa questão. Então, por causa disso, eu não posso, por exemplo, assumir isso se eu for quiser um visto americano. Isso me complicaria bastante a vida. Não é tão problema, não é tanto complicado, mas tem um preconceito por causa da sua origem, né? Então eu prefiro colocar da minha descendência de portugueses do que descendência árabe. Você não fala da parte árabe, porque você evita. E a gente tem essa discriminação lá no mundo inteiro e sempre houve, né? Os escravos que aconteceram, não só, a gente quando imagina escravo, a gente pensa só no negro. Isso. Mas a gente tem que pensar que o chinês foi o primeiro escravo que chegou no Brasil, eles só não trouxeram mais porque era mais longe. Na realidade, os primeiros que chegaram, e muitas coisas se absorvem na nossa cultura. E talvez o maior problema, Débora, que eu vejo, é que nossa abolição da escravidão foi muito tardia. Nunca deveria ter acontecido a escravidão, mas já que era um hábito, um mau costume da época, escravizar os povos que se colonizava e se fazia dessa forma, fizeram isso, como eu falei, dos chineses, fizeram com os indianos, fizeram isso com o mundo inteiro, bastava com os índios também, nossos e dos outros países, quando se podia... Na América Latina foi um absurdo que fizeram com as culturas latino-americanas, que as originais, né, os índios americanos, foi um absurdo, tanto no México, quanto no Peru, quanto nos lugares que tinham a cultura muito forte, inclusive no Brasil, dizimaram a nossa cultura dos índios, simplesmente porque não estava de acordo, acabaram com a cultura maia e asteca no México. É um absurdo tão grande, e casos muito recentes você começa a ver, né? Essa discriminação saiu agora, essa semana, dos Estados Unidos, alguns países não vão poder portar laptop porque vem de uma origem que pode ter terrorismo. Isso é preconceito, é um conceito antecipado que todo mundo daquele lugar é um terrorista. E a gente sabe que terroristas aparecem em todos os lugares. Hoje, semana passada mesmo, teve uma questão de terrorista francês, puro sangue francês, vamos dizer assim, que identificava, não tinha nenhuma descendência, não tinha nada disso, resolveu ser terrorista. E o que é o terrorista, né? Ainda entra na questão o que é o terrorista, que depende de quem... Os Estados Unidos também, eles atacam países... Dependendo de onde você olhar, ele também é terrorista. Quem vence conta a história, né? Isso, quem vence conta a história. Mas o que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial, e acontece sempre também com os judeus também é um povo que acaba sendo muito discriminado porque não conseguia ter sua terra, não conseguia ter sua cultura livre. Então a gente nota... tantos casos que aconteceram na história, porque historicamente esse vício de você tentar escravizar, eu vejo quando eu fui para Xangai, os chineses na região de Xangai, nordeste da China, odeiam os japoneses. É uma coisa, no resto da China nem tanto, um pouco, mas nem tanto, porque os japoneses colonizaram, escravizaram aquela região toda. E, por outro lado, o pessoal do Tibete, que pertence à China hoje, odeia os chineses, porque eles escravizam os tibetanos. Então, quer dizer, é uma cultura contra a outra, de uma forma que a gente não conseguiu, em pleno século XXI, ainda harmonizar essa questão, de não ter essa discriminação por qualquer motivo. A pele é mais escura, o olho é mais puxado, o sotaque é diferente. Nós temos preconceito dentro do Brasil, do sul para norte e nordeste,
Entre o próprio Nordeste em si, entre o pessoal de São Paulo, do Rio, Minas, há preconceitos menores, mas existem. Agora, é muito maior, claro, do Sul para o Nordeste, Nordeste às vezes para o Sul também, e vice-versa. E é absurdo. Eu estive na África uma vez e há realmente segregações dentro da própria África. Olha, esse negro veio de tal lugar, isso aí não vale. E tem uma história interessante, um amigo meu. Não, isso até que no Brasil, eu já vi um amigo meu que ele é afrodescendente, ele falou assim, mas quando a pessoa é muito escura, não sei o quê. Quando ela... Eu falei, mas tu está segregando... Não, o preconceito não, em si mas tu sabe... Não importa. Peraí, eu não tenho segregação nenhuma. Para mim, pô, tenho funcionário, tenho amigos e tal. Você que é afrodescendente, sem segregação dentro das próprias pessoas da tua origem. Mas né? a gente sente, Filete. Então, existe uma coisa que... É que assim, você, Filete, apesar de também ter uma pele mais moura, vamos dizer assim, você tem um olho mais claro, mas você sente menos. Eu já vou sentir mais, a Débora mais ainda. Eu, quando fui para a Alemanha, a minha primeira mulher era de austríaco. Então, ela tem aquela cara de alemão. Branca, ela claro. Não tinha problema nenhum em lugar nenhum. No aeroporto, botava um cachorro, o pastor alemão para me cheirar ela para ver se tinha alguma coisa e ela nada. Ela passava por tudo e nada. Agora mesmo, quando eu fui para Itália... tu veio do Habib Chakran, então, tu tem esses 16 árabes de Habib. Mas a gente sente isso na pele. Eu fui para Itália agora, minha mulher atual é descendente de italiano, sobrenome italiano, nome italiano. Ela passava por tudo e eu fui parado todas as vezes em todos os lugares. Não foi só na alfândega, eu era parado na rua, inclusive. Entendeu? Eu pedi a documentação minha, tudo bem, dela, tudo bem. Só porque ela tem cara de italiana, tem sobrenome italiano, tem nome italiano, então tudo bem. Aí eu já falar, aquele ali deve ter alguma coisa aí, vamos chamar quem pegar aquele cara. A gente sente na pele, isso no mundo inteiro. É que é a questão do fenótipo, né? Então, teve um teste de DNA que fizeram para dizer quem tinha o sangue e tal, mas a questão é o fenótipo. Então, se você tem aquele estereótipo que já é colocado como alguém que tem que ser combatido, porque é isso que acontece, então você vai ser parado mais vezes no aeroporto, é a polícia que vai te abordar mais vezes, é aquela entrevista de emprego que muitas vezes vão dar mais preferência para quem tem boa aparência, que é o que se coloca. A boa aparência a gente sabe que geralmente se você é branco, você tem mais facilidade de você conseguir um emprego. Então são essas coisas que a gente visa combater. É claro que a gente fala da consciência humana, todo mundo é ser humano, mas enquanto você não reconhece essas pessoas como seres humanos, fica difícil. Mas eu acredito, Débora, apesar de tudo que eu até coloquei agora, houve um avanço muito grande, no mundo inteiro. Houve um avanço muito grande. Você imaginar Estados Unidos com o primeiro presidente negro, foi um avanço, na minha opinião, enorme. Enorme. Tudo bem que eles dão um passo para frente, às vezes dois para trás, como o Trump agora, mas houve um avanço fantástico. Há uma mudança desse paradigma hoje em dia. A gente via clubes aqui em Santos que não admitiam negros, a gente não via nenhum, na realidade. Então a gente começa a ter algumas coisas que começa a ter... peraí, e o negro se impõe também mais no mercado de trabalho. Isso é fundamental. Sabe, ele ter a mesma... Não ter aquela questão de sofrer por ser negro ou por ter essa questão. Ter um orgulho. Mostrar que também pode ser... Independente, ter um orgulho de ser humano. Não de ser negro, mas um orgulho de ser humano. Entender que a igualdade talvez seja um dos princípios mais valiosos que a humanidade possa ter. Essa é a diferença, talvez. Sabe? A pessoa, eu via as entrevistas do Barack Obama e eu via com ele uma tranquilidade muito grande daquela questão. Ele não se colocava para baixo. Ele se colocava igual. Também não se colocava para cima. Porque isso também pode gerar o inverso. Mas isso né? é um processo, eu entendo que é um processo. É claro que as pessoas elas precisam... O Trump se coloca para cima. Isso, ele se colocava acima igual. de tudo, né? Acima de tudo. A gente precisa que realmente as pessoas se coloquem, que as pessoas saibam do seu valor, mas elas precisam saber disso. E durante muito tempo o que a gente viu foi uma propaganda mesmo, dizendo que ser negro é ruim. Sim. Né? Então, séculos e mais séculos. Séculos e mais séculos. Então, o que a gente percebe, não de hoje, mas há um tempo atrás, já há um tempo, que essa cultura, né, através do hip hop, através de teatro e várias outras manifestações culturais também, onde você se coloca, não, ser negro é ser lindo.
né? E outros expoentes que vão aparecendo e demonstrando no atletismo, que isso, no futebol, na capoeira, no taekwondo temos um campeão na aí. questão da política. Então você vê que há uma inserção, mas ainda é muito pouca. A gente está numa sociedade onde nós somos mais de 50%. E nossa representatividade é muito limitada. Se a gente pega o Congresso, somos menos de 20%. Aí quando você vai olhar a mulher, é menos de 10%. Por isso que eu ia comparar justamente essa questão da mulher. Isso, né? Por que a mulher não consegue mais espaço? Eu vejo duas coisas, Camila. Você nota, às vezes, que a mulher não quer ter esse espaço também. A dificuldade dos partidos para você colocar... Tanto é que você sabe como é que funciona de um partido hoje em dia, porque tem a cota para as mulheres e começa a colocar mulheres para não disputar. Assina aqui para mim, para dizer que você está aqui, para entrar na cota. Mas isso também vai do partido, né? Não, mas na grande maioria tem essa... Isso que às vezes não consegue. Não consegue. Aí a mulher às vezes reclama. Pô, na Câmara só dos notar Santos, a quantidade de mulheres que tem com um voto ou nenhum voto. Na eleição porque proporcionalmente. Vai simplesmente para preencher nem a ela cota votou nela. mesmo. É como o cara que sai 3 meses do trabalho, ele se candidata a vereador, fica 3 meses sem trabalhar, depende do serviço que ele tem, né? Se for órgão público, ele fica 3 meses sem trabalhar, vai lá, tem 2 votos. Quer dizer, nem o pai dele votou nele, votou ele e a mãe. Né? Quer dizer, então assim, é o que o João falou, se você vê a quantidade de mulheres que tem um voto, e nenhuma mulher tem um voto, toda mulher é muito melhor que um voto. Né? Tem umas que não tem nenhum. Então, nenhum voto, nem ela votou nela mesmo? Que às vezes a pessoa... Está ali para cumprir tabela. Porque aí você tem também, você tem a questão dos partidos, que muitas vezes não dão espaço para que as mulheres mas porque é a cota, né? Então, teoricamente, tem que ter aquela. E a lei, né? aí vem a lei dizendo que é necessário, então ele vai lá, pega o nome dessas pessoas, ele nem quer, sempre. É um a mais, ele vai ter um cálculo do fator. Mas não são todos, porque ainda tem o fator machismo, que é muito grande. Então, se você pega muitos partidos... É fator ignorância, Débora. Mas o machismo é presente. Mas se a mulher tiver 500 votos, agrega no coeficiente. Então, justamente. O cara tem que ser muito burro daí, né? Mas além tem a tudo. Questão que não é todo homem que quer ter uma mulher ocupando espaço, que incomoda. Né? Aí é a questão da ignorância do cara. O cara pensar isso num partido... Esse nome tem essa ignorância tem nome, é o machismo, né? Mas a mulher, por exemplo, a Thelma foi lá e se elegeu, a Aldeclei se elegeu. Elas foram lá, bateram o estaque e se elegeram. Teve mulher como a Fernanda, foi votada, bem votada. Teve outras mulheres em Santos. Mas você vê que é 100 homens para 3 mulheres. Mas tem mulheres que vão competir. Porque tem mulher que vai lá, mas infelizmente, como o João falou, tem 0 votos, 1 voto. Mas Santos era uma referência em termos de mulheres na política. Foi uma referência. Primeiras vereadoras, a Thelma, quando entrou, levou várias... Thelma, Sueli Maia, Mariângela Duarte, a Fernanda, que foi vereadora. Sem dúvida. Não, teve várias pessoas que foram, porque numa época houve um regresso, na realidade, em relação a isso. Quanto a negros, nós tivemos aqui vários, até um que foi candidato a prefeito, ganhou a prefeitura e não pôde assumir na época da ditadura, a gente sabe disso, e não conseguiu mais depois também se reeleger. É uma questão de opção, as pessoas optam realmente naquela... Tem uma opção melhor ou pior em certas épocas, mas também por um exemplo. Falta um pouco, eu sei que você foi candidata a prefeita, deve ter sofrido também, porque muito difícil. Não é só essa questão racial ou questão tudo mais. Você tem uma questão que há uma dificuldade de você, até verba para você poder ter... disputar com igualdade. Acho que a igualdade na política, ela não tem, porque você não tem uma igualdade de competição. Tempo de televisão muito pequeno, né? Tudo. Tinha que imitar o Enéas, né? Praticamente. Mas que democracia é essa em que você coloca alguns candidatos, um com uma Ferrari, outro a pé, e quer que chegue junto? Não dá. É por isso que a gente fala de reformas estruturais, né? Que, infelizmente, o que a gente vê é um regresso total. Você fala em reforma política, você fala em diminuir o tempo dos partidos que não têm maior representatividade, né? Que a gente sabe que o sistema... É por isso que acaba fazendo que os partidos façam coligações imensas para ficar com a maior parte do tempo de TV. Então, se você faz uma reforma que realmente estruture, diga, olha, o partido realmente precisa existir, então ele vai ter que ter um programa, não basta simplesmente você criar aquele partido para alugar na época da... Então, é um negócio, Então, né? você faz uma reforma realmente estrutural para dar possibilidade para que as pessoas realmente conheçam todos os programas, né?
a questão de você já tirar o financiamento de empresa, eu acho que já foi um salto. Um salto muito grande. Mas um empresário ainda pode doar. Pessoalmente, pessoa física. Pessoa física, mas pode doar milhões ainda. Sim. Então, então são reformas... Pode doar milhões, mas ele vai ter que ter muito mais milhões, porque a porcentagem hoje também é pequena mesmo. 10%, né? 5%, né? Não, 10% do imposto de renda, né, do que você declarar. Do ano anterior. Isso, quer dizer, é um valor... que alguns vão poder colocar, mas não são tantos assim, não são tantos, né? Mas ainda tem alguns que conseguem. Porque o duro da empresa, que eu vejo essa questão de você, a empresa patrocinar um político, é corrupção pura. Porque ela inundou, ele investe. Porque a empresa vive do lucro. Você imagina um conselho da empresa, uma empresa grande que vai doar muito para um candidato, ela normalmente tem um conselho, e esse conselho ela vai chegar e vai falar assim, bom, nós vamos o que aconteceu, o próprio Emílio Debrecht falou exatamente como que acontece, todo mundo sabe, mas escutar da boca deles é diferente, né? Meu pai já fazia, meu avô já fazia, meu filho faz, e doa para um, doa para outro, é uma promiscuidade geral. Vamos garantir, damos para tudo, encaixa um, encaixa dois, por frente e por trás. Você viu que ele falou exatamente isso. Que é uma coisa... os três principais para não ter... todo mundo lá, bota para todo mundo. E parece que a empresa acredita em todos os programas, né? Ou porque seja, ela nenhum, vai... Né? Tem alguns bancos, né? Não vou citar o nome, mas teve um banco que todos doou... Também, né? Que doou nas eleições de 2014 para os 4 primeiros candidatos. Não é possível que ele acredite na política econômica dos 4. Ideologicamente nos e verbas 4, diferentes, né? E verbas diferentes. Para um, sei lá, acredita mais um pouco mais, mas para outro 15. Mas tem que garantir a participação ali. Né? É que é algo que você já está corrompendo antes. Isso. Né? A corrupção antes da empresa. E que é legal, infelizmente. Era legal, né? Era legal. Marcou triplo na loteria, né? Débora, mas essa questão, desculpa, Filete, mas essa questão de estar hoje só pessoa física, eu acho que já melhora bastante. E mesmo que a quantidade de dinheiro da pessoa física e jurídica vão ter uma diferença bem grande nas duas coisas. Né? A questão das cotas, né? Eu lembro que eu fui no programa da TV Cultura Nacional, né? Falar de cachorro, da Lei da Nagli, o outro falava sobre arquitetura. No final, pintou essa questão das cotas, né? E cada um tem que dar a sua opinião. Não sei se eu fui o primeiro ou se eu fui o segundo, né? Em 2010, veja bem. E eu acho que eu falei que eu era a favor, porque eu vim de uma escola federal, né? E eu via que tinha pouca participação de afrodescendentes na época, né? Lógico que eu estudei nos anos 80, né? Então eu vi que tinha muito pouca participação, né? Tinha muitos filhos de agricultores, tal, mas tinha pouca participação. E é lógico que isso cabe a um desequilíbrio da própria sociedade, né? Um já saiu como muitos da Europa que vieram aqui como desbravadores e outros como vieram como escravos, né? Então eu entendo, e eu sei que vou ser criticado aqui, que você também tem que dar uma certa... isso foi em 2010. E no programa os 4 foram contra. E a Lei da Nagli foi um pouco a favor, né? Ficou nesse esquema mais ou menos assim. Mas o público todo mundo que entrou na época no e-mail, não tinha WhatsApp, né? Todo mundo foi a favor das cotas. Todo mundo que estava vendo a TV Cultura, né? Eu falei, vou tomar pau hoje aqui, né? Vou tomar pau. Mas foi a favor. Então, assim, isso foi em 2010. Talvez hoje a gente possa rever os conceitos. Mas o que você acha dessa questão das cotas? É necessário, não é necessário? O que você pensa sobre isso? Eu aprovo, né, a lei de cotas, né? Ainda acho que é insuficiente, porque assim, as cotas elas não são o melhor remédio, mas para o momento é o que a gente consegue fazer. É necessário, muita gente, quem não defende as cotas, defende o ensino básico de qualidade. Nós também defendemos o ensino básico de qualidade, só que a gente já tem que pensar nas pessoas que já iniciaram isso. Se você falar, a gente tem que fazer um ensino básico de qualidade, quem está no meio do caminho não vai ser beneficiado com isso. Então, as cotas, elas vêm para reparar uma distorção que já acontece desde a época da escravidão. Então, você acha que é insuficiente? Deveria ser assim, olha, nós vamos fazer por 20 anos cotas no número mais maior. Depois de 20 anos, nós vamos regredindo até zerar. Eu acho que assim, acho que não dá para você colocar um tempo para cotas. Não, mas você tem que avaliar qual é a realidade naquele momento. Eu participei de uma atividade na época com o ex-ministro da Saúde, o Chioro, né, Demar Chioro, e ele falou que ele é professor médico, né, dá aula na universidade, que em 26 anos lecionando ele nunca teve um aluno negro.
Então, são 26 anos, mesmo com programas como o ProUni, né, que tem o recorte racial também, e é um programa que visa colocar o pobre na universidade, e hoje com o SISU, né, que tem a facilidade de você prestar o Enem e conseguir vaga em qualquer universidade federal. Então, em 26 anos, ele não teve a oportunidade de dar aula para um aluno negro. Então, assim, as cotas, elas já deram um avanço, né? Hoje a gente verifica dentro das universidades uma população pobre e a população negra, mas ainda é pouco, não chega a 20%. Então, ainda é necessário a gente vai ter igualdade quando a gente entrar numa sala e ver que pelo menos 50% dos alunos que estão ali são negros, né? Porque isso daria o equilíbrio, porque nós somos mais de 50% da população. Então você tem que dar oportunidade para que eles estejam. Eu fiz especialização em saúde pública com o Marcos Calvo e o Chior, né? O Marcos Calvo era aluno e o Chior era professor, né? Realmente essa informação a gente nunca parou para pensar, mas eram muitos alunos médicos, né? E eram vários ciclos, então eu fazia um ciclo com uma turma, outro com uma turma, e realmente não tinham mesmo. E eram muitos alunos, que era saúde pública, então tinham, conforme os módulos, porque eu trabalhava muito, então eu não podia fazer em 1 ano e meio, eu tive que fazer uns 2 anos, então eu pegava poucas matérias, né? Então eu fiz em várias turmas, né? Não repeti nada, mas passei sempre bem, mas fui em várias turmas. E eu realmente não tinha mesmo. Isso é uma informação que a gente nunca parei para pensar, né? E assim, você não percebe... Porque a gente está tão acostumado com essas diferenças... No montante eu percebo, né? Mas nessa parte da área médica eu nunca tinha pensado nisso de uma maneira tão... Como o Arthur colocou, né? Filete, eu sou contra a cota. Eu vim numa escola municipal na periferia de São Vicente. A maioria dos alunos... era descendente de negro, por uma consequência exatamente do que você colocou, né? Que a periferia tem muito mais negros do que os bairros mais ricos e mais centrais e mais abastados, normalmente. Mas eu vejo o seguinte, também tem muitos brancos que sofrem. E é diferente que hoje que o grau, felizmente, da nossa mistura é muito grande. A mistura do negro com o branco, com o índio, com... Quem é o que hoje? O duro da cota é especificar, primeiro, quem é. Segundo, que discrimina o branco pobre, ou aquele que não se considera negro, que não necessariamente pode ser branco. Ele pode ser descendente por exemplo, de chineses que têm um preconceito ainda grande, por incrível que pareça. Os japoneses na nossa cidade de Santos tiveram um preconceito absurdo. Muita gente fala, por que tem tão poucos japoneses aqui em Santos? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, o Getúlio Vargas mandou fazer campos de concentração, pouca gente sabe disso. Aliás, boa parte da cidade de Santos eram de japoneses. A Pão da Praia eram hortas ali, eram fazendas, agricultura de japoneses. Foram mandados para a região de registro, tanto é que hoje tem muitos japoneses na região de registro. E dali eles se perderam, tanto é que é o lugar mais pobre hoje, um dos mais pobres do Brasil, e o mais pobre, com toda certeza, do estado de São Paulo, é o Vale do Ribeira. Porque ali foi uma região que o governo realmente abandonou de propósito a comunicação, os transportes, para mandar, eram campos de extermínio praticamente, de japoneses, que é a coisa mais incrível. Então nós temos hoje, por isso que eu falo, o preconceito é a pior coisa que pode existir nas pessoas. Eu acho que ninguém pode ser melhor ou pior que ninguém. Então, por isso que eu sou contra a cota, porque é difícil você mensurar e você colocar o que é aquela pessoa que está numa situação de dificuldade. Por isso que eu acho que, eu entendi o que você falou, esse que vai entrar agora na escola, você não vai ter como chegar lá e precisa de ter alguma forma dos que já passaram por aquilo, esse intermediário. Mas, de qualquer forma, as pessoas acabam podendo estudar mais. É verdade que a pessoa que tem qualquer coisa, que ela tem que se aumentar... Eu vou falar do meu caso, novamente. Eu vim de um lugar que era mais pobre. Até para quem mora em Santos e São Vicente tem um preconceito. A gente nota isso. Então a gente tem que fazer o dobro, o triplo, o quádruplo do que talvez o outro faria para provar que você tem condições de ser tão bom quanto. Então você tem que fazer muito mais para receber igual. E justamente esse é o grande problema da humanidade, né? Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo.
Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Drogas. Você constrói, elas destroem. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá, meus amigos, quero convidar você a participar conosco do nosso programa Viver e Condomínio, que vai ao ar de forma inédita sexta-feira, às 8h30 da noite, e também tem suas reprises, sábado, às 11 horas da manhã, segunda e quarta-feira, 4h30 da tarde. Venha participar conosco aqui na TV Com, canal 11 da NET. Viver em Condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Estamos de volta no Ação e Reação hoje, dia 21 de março de 2017, Dia Internacional da Síndrome de Down e também Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Lembrando que a Síndrome de Down, foi proposta pelo Down Syndrome Internacional como dia 21 de março, porque essa data se escreve 21/3, ou seja, foi escolhida em alusão à trissomia do cromossomo 21. Então, 3-21, que acontece durante a gestação, causando a síndrome genética mais comum no Brasil. A primeira comemoração desta data foi em 2006, Então, em 2006, o dia da síndrome de Down do Brasil, e como é a trissomia
do cromossomo 21 ficou 21 do 3. Né? Até não sabia dessa história, mas uma coisa importante de falar, talvez, que síndrome de Down não é doença. Que muita gente ainda acha que a síndrome de Down é uma doença, uma característica, mas não é uma doença, né? Sim, é uma característica da genética da anomalia no cromossomo 21, mas não é uma doença, né? Não é doença. Não é doença. Bom, vamos falar dos nossos apoiadores agora. Um abraço pessoal do Ozan. Plano de assistência familiar Ozan. Faça como quase 500 mil pessoas na região. Liga para 32 28 8000. Na tela aí, www.ozan.com.br. Faça como muita gente, e tem Ozan, sindicalista, Cirino, Macaé, Augusto Capô de Casa aqui na TV Com, várias pessoas têm Ozan, e as reclamações são inexistentes, a Ozan trabalha muito bem, quando você tiver aquele momento difícil na sua família, a Ozan vai te apoiar sempre. E também temos aquele livrinho dos médicos, laboratório, que às vezes o ideal é ter um plano de saúde, mas muitas pessoas migraram do plano de saúde, né? Aqui na região 30 mil pessoas migraram do plano de saúde para o atendimento público, né? E hoje em dia, como a Santos virou uma sede polo, né? A sede polo, em muitas cidades como Cubatão ainda não tem hospital, o hospital está parado, então as pessoas da área continental de São Vicente iam para Cubatão no modelo, o modelo parou, vem tudo para Santos. Então às vezes esse livrinho pode dar um desconto no médico, no laboratório e pode ajudar vocês. Ligue já e peça um desconto aqui como telespectador do Ação e Reação. Também mandar um abraço para o Boqueirão Express Grill, sua praça de alimentação todos os dias das 11 às 16 horas. O João vai muito lá com a esposa, com a família lá. Boqueirão Express Grill, encontro de advogados, engenheiros, médicos, funcionários públicos, todo mundo lá no Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Super Centro Boqueirão. Pratos deliciosos, azeite importado, não é aquele azeite que tem mais óleo que azeite, é azeite, né? Também mandar um abraço para o Nelson, que é São Paulino, para o Paulo, que é corintiano, mandar um abraço para todos e todos os dias, das 11 às 16 horas, Boqueirão Express Grill. Tá boa a comida no Boqueirão, João? Tá boa. Quando eu posso ir para lá, eu vou lá sempre. Tá para lá, tá. Bom, Débora, temos várias perguntas aqui. Aqui o Flávio falando que é contra as cotas, que é a favor do que o João falou. Já a dona Rita falando que é a favor das cotas, para a gente resolver uma questão de anos. Então, temos operações e perguntas. Nós vamos falar, Uriel Vilas Boas, nosso telespectador assíduo, agora mais contente com a vitória do Palmeiras no finalzinho sobre o Santos, aquela vitória sofrida, mas o Palmeiras aí ganhando o clássico na Vila Belmiro, né? E ele pergunta se, como a categoria, o OAB, as entidades e classes, as universidades, podem discutir a questão das enchentes em Santos. Nós temos até as fotos de ontem, né? A gente pode até colocar a questão das enchentes, e você que foi candidata a prefeito de Santos, participou desse pleito aí, qual a sua ideia sobre essa questão das enchentes em Santos? Além de ter sido candidata, eu moro num local onde sofro com as enchentes. Eu moro bem no Sabuó, ali na Avenida Martins Fontes. E amiga, pelo menos de Turiel, né? De categoria. Sim, né? E, nas lutas aí que a gente vem enfrentando. E minha filha, nessa último evento da chuva, ficou 4 horas entre o Macuco, ali perto da clínica, do Macuco até chegar no Sabuó, ficou 3 horas dentro de um ônibus. Macuco, assim, não, é que ela ficou presa ali já na João Pessoa. Porque no Macuco encheu um palmo, assim, isso, mas tava navegável, desculpa. Tava Não chegava a estar navegável, estava transitável. O Macuco, o estuário em Baré Aparecida, porque eu moro por ali, e até aqui pegando o Joaquim Távora para vir aqui para a TV Com, estava razoavelmente, né? Mas é que começa a impactar a cidade, não é isso? Isso, ela parou ali já na João Pessoa, foram 4 horas para chegar até ali o Sabuó. E, na verdade, o que a gente vê é uma falta de compromisso, né? Se falar em debater a questão das enchentes, é você falar sobre um projeto que foi perdido a verba, né? Que é o Santos Novos Tempos, que ainda foi utilizado em campanha eleitoral, como se algo realmente tivesse sido feito. E hoje a gente verifica essa falta de compromisso, né? Um dinheiro que poderia ter sido muito bem investido, e ali a gente está falando de questões materiais e de vidas, né? Eu moro na Zona Noroeste há 3 anos, né? Morei a minha vida toda no Macuco, estou lá há 3 anos. E ali os relatos que a gente ouve são as pessoas que vivem a vida toda e sofrem a vida toda por conta de algo que poderia ter sido resolvido, né? Se esse projeto Santos Novos Tempos tivesse sido levado a sério, nós teríamos uma outra realidade. No projeto, acho que falava em 30 meses para se acabar com as enchentes,
né? E hoje a gente vê que foram mais da metade do valor destinado foi utilizado para fazer somente 10% da obra, né? E ainda se faz propaganda em cima disso. Então, acho que falta comprometimento, principalmente com a população que sofre historicamente naquela região, né? Que é a população mais pobre, que é a população... Aí entra um dado que é interessante. Santos, ela é a terceira cidade de segregação racial do Brasil. Ela perde para Niterói e Santana do Parnaíba. E a maior segregação racial? Nossa bandeira já não diz que a pátria nós ensinamos a liberdade, a caridade. A liberdade vem dessa questão da primeira cidade a libertar os escravos? E agora, né? Mas aí a gente esquece a história. Nosso lema, primeiro lema da nossa cidade. Como é que faz essa pesquisa? Essa pesquisa ela foi feita, tem no Nexo Jornal, se eu não estou enganado, foi a PUC que fez esse levantamento, e depois eu tenho até como verificar ali melhor. E ela pega de acordo com o censo, né, e vai utilizando dados oficiais, censo e IBGE, para chegar nessa conclusão. Então, Santos ela tem aí a terceira em segregação racial. Então, a maior parte da população ela está na zona noroeste e área continental. E a gente verifica que são as áreas que têm menos infraestrutura e menos políticas, né, sendo desenvolvidas para essas regiões, né? Parece uma coisa, mas são números, né? Não é algo que a gente tira, são números que retratam essa realidade. Essa questão da enchente... Passamos as fotos aí. Eu só ia pedir para a produção, Anderson, desculpa, passar um WhatsApp para mim, que sumiu aqui o ícone. Quando elas passarem, porque tem várias pessoas querendo perguntar, só que eu fiquei sem o ícone, eles vão passar um oi aqui, eu aperto e consigo recuperar. Certo. Não, mas em relação às enchentes, Débora, é o que vocês acham que você colocou. Nos lugares que as pessoas mais precisam de infraestrutura, que são mais carentes de tudo mais, você perde. E você foi muito elegante, inclusive, você foi muito bondosa de falar que foi só uma questão praticamente de incompetência. Não dá para... É muito pior que isso, na verdade. Porque vem o dinheiro, eu queria saber qual obra foi feita. Me indicar, olha, na rua tal foi feito lá, tal. Eu gostaria de saber qual obra, porque eu não vi nenhuma obra. Foram muitos milhões que vieram para Santos. Perdeu-se o dinheiro porque não conseguiram comprovar onde foi gasto. E nós vamos pagar por isso. Nós vamos pagar, que é empréstimo, isso não é doação. É um absurdo. Você falou da Martins Fontes. Ali na Martins Fontes, você não tem uma limpeza mínima. Porque você não vê no Gonzaga. O Gonzaga foi completamente alagado. Você imagina no lugar, o Gonzaga e Boqueirão são os dois bairros mais caros de se morar em Santos, inclusive IPTU mais caro. Aliás, o IPTU mais caro entre Florianópolis e Rio de Janeiro é essa região. Nem nessa região você conseguiu ter um mínimo de condições de você ter limpeza mínima de bueiro. Agora, na Zona Noroeste, é muito simples resolver. Tem um projeto antigo da Prodesan, aliás, um projeto dos anos 70, inclusive inteligente, barato, fácil. Já jogaram fora, acho que já jogaram todos os projetos da Prodesan fora, quando teve essa mudança, deixaram a Prodesan apenas como um cabide ali, né? Um cabide que eu não vou contar de quê, mas virou isso, infelizmente, há muitos governos atrás, inclusive, também. E ali tinha um projeto no final da Jovinho de Belo, de um piscinão, aonde hoje tem habitações, com as casas, quem entrar no Google Earth, não precisa nem acreditar em mim, vai ver que a submoradia ali é o que mais acontece. Nós temos a maior palafita, casa sobre palafita da América Latina, em Santos. Mas somos a melhor cidade para se viver. Pois é, mas eu acho que esse pessoal que vai ver essa cidade, ele vê um pedaço da cidade. E aí falam que aquela região da Zona Noroeste é outra cidade, ali é São Vicente. Porque não é possível. Eu não sei como isso pode acontecer. Eles devem pensar que é São Vicente, inclusive, muitos moradores de Santos não sabem onde começa e onde termina a Zona Noroeste. O detalhe interessante é esse. Nós aqui na nossa região, nós não sabemos, nós não conhecemos Santos. A grande maioria não conhece os morros, não sabe onde fica a Vila Progresso, por exemplo. Não sabe aonde que fica a Zona Noroeste, nunca foi para o Ilhéu Alto, nunca foi para aquela região. E eu acho que muitos dos vereadores nunca foram também. Tinha candidato a prefeito que não sabia a localização exata, não conhecia a Zona Noroeste. Então aí quando você se propõe a fazer algo para a cidade que você não conhece. E quando você mora lá, porque eu morei nas Vila São Jorge, ali na região de Santos, na Zona Noroeste, eu morei lá. Quando você pega uma enchente lá, você pode fazer a barricada que você quiser na sua casa, começa a subir pela água do ralo do banheiro. Quer dizer, você não tem opção, você perde tudo. Os móveis já são uma porcaria hoje em dia que a gente compra, que
não precisa nem chover muito para molhar, não precisa nem molhar para desmanchar. Quando molha, então, você perde tudo. A pessoa perde a geladeira que comprou com uma dificuldade num carnê, e ela precisa de uma geladeira, porque senão ela vai perder os alimentos todos depois, quando a água baixar. Ela vai ter doença, ela vai ter a leptospirose, ela vai ter contaminação dos seus filhos, vai ter que levar para onde? Para um socorro municipal. E são áreas que todo mundo esquece depois das eleições. É a coisa mais incrível, como todos os políticos esquecem das áreas depois das eleições. Estava hoje falando com uma funcionária minha que mora, inclusive, perto da Jovinho de Melo, e o Correio não entrega as coisas para ela. Não pode. Não pode, é uma área perigosa. Pô, peraí. Então não cobra. Fala, ali não existe, ponto final. Porque você paga para entregar na sua residência. Mas são questões que poderiam ser resolvidas, mas falta vontade política mesmo. Porque assim, você manter a pobreza dá voto. Esse é o problema. Exatamente, é onde eu queria chegar. Então você mantém a pobreza, você tem... A gente fala muito... A ignorância dá voto. A gente fala muito em curral eleitoral, a gente pensa no Nordeste. Mas não, tem mas a gente muitos, tem em Santos. E eu digo isso porque eu tive a oportunidade de fazer campanha e andar nas ruas e ouvir de pessoas que estavam fazendo tal trabalho porque sabiam que se não fizesse não teriam um retorno para aquela área. Aquela vantagenzinha essas histórias dos chequinhos, eles serviram muito bem para isso. Mostrar isso, né? Mostraram, ficou muito nítido durante a campanha para que serve esses tais dos chequinhos, né? E a gente vê, você manter a pobreza, você mantém voto. E assim, nesse sentido eu não culpo a população que muitas vezes vende o seu voto por uma cesta básica, porque a gente não sabe a realidade daquela pessoa. Eu estive visitando a maior cidade, né, em cima de uma palafita. É absurdo. E é absurdo. E uma das conversas que eu tive com uma das pessoas, assim, o que você sente quando você ouve o prefeito falar que nós estamos na melhor cidade para se viver? Ele fala assim, eu tenho muita raiva. Ele assim, porque eu perco os meus móveis a cada enchente, eu vivo dentro do esgoto, meus filhos ficam doentes constantemente. Eu queria aproveitar, fazer uma pergunta, Débora, que a gente fica um debatendo com o outro, vamos fazer pergunta. É outra questão que eu não consigo entender, que essa Sabesp diz que é 100% é ali. É 100% de das áreas em que ela atua. Bom, mas daí é 100% em qualquer lugar do mundo, é 100% nas áreas que ela atua. Ela não mostra quais são as áreas de Santos em que não há coleta. Mas 100% de onde você atua vai ser 100% sempre em qualquer lugar. Mas é isso, mas é nisso que eles colocam. Então não é da área que nós temos. Então, na realidade, tem duas cidades. Uma que ela atua e outra que ela não atua. E não vai atuar tão cedo. Então não é verdadeira essa questão, porque lá não tem, né? O Léo da Praguene, parabéns à mesa, parabéns ao programa, à produção, por sempre fazer debates de temas importantes. No Nordeste existe a indústria da seca. Em Santos, eu acho que existe a indústria das enchentes. É mais ou menos. Boa, eu também acho isso. É mais ou menos, porque se você mantém determinadas situações, você vai ter algum retorno disso, né? Como eu falei, são votos, são promessas de melhoria, propaganda. Você teve uma propaganda maciça, milionária, né? E assim, eu moro na região onde o prefeito teve mais votos. Só que você ouvia, não, a gente tem que dar oportunidade para que ele faça. Mas ele já teve 4 anos e não fez, né? Aí você vê hoje essa questão dos servidores mesmo, né? A gente sabe, o orçamento de Santos permite, né, que você faça um reajuste. E você não tem o mínimo de diálogo, o que falta também é diálogo. Aí você vai para 13 dias de greve, né? E eles tentam jogar a população contra os servidores, quando a gente sabe que há uma má administração e falta de vontade. Eu acho mesmo. Que muitos políticos, Débora, eu sei que todos nós somos políticos, eu sou, você também é, todos os políticos que atuam desse lado, que a gente está falando, pessoas que manipulam a população, eles leram muito Maquiavel. Seu livrinho de cabeceira, eu gostaria de entrar na casa das pessoas, que eu tenho certeza que ao lado da sua cama, não que o Maquiavel tenha sido maquiavélico, ele apenas constatou um fato, tá? Não é que o Maquiavel não tem culpa disso. Né? Ele constatou apenas. Eu acredito que do lado da sua caminha de cabeceira tem lá o príncipe. Todos os dias ele lê um pouquinho, todo esse pessoal lê um pouquinho, porque é a forma da manipulação. É a forma que, quando você está no último ano de mandato, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, que na reeleição, eu sou completamente contra a reeleição, porque é usar a máquina, isso para todos, viu? Para todos, é usar a máquina para você se reeleger, porque tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo foi fantástico, é feita aquela propaganda enganosa e vou fazer tal coisa. Eu acho que se você assume um compromisso de campanha,
e você não cumprir, deveria ter alguma penalidade. Porque não é possível. É um estelionato, né? É um estelionato eleitoral. É o grande problema que talvez temos no Brasil, porque essa propaganda é bonita, feita por marqueteiros. Então é uma pedalada, João? É uma pedalada? Muitas pedaladas. Na realidade, pedalada é pouco. E isso nós estamos... Não é no governo federal, não foi só a Dilma que pedalou. Todo mundo pedala. Uns pedalam mais, uns pedalam menos. Uns põe bicicleta de spinning. Que a Dilma pedalou demais, né? Ela deu uma pedalada de spinning e mandou soltar a carga, né? Ela pedalava, até a imagem dela, ela gostou de pegar a bicicleta todo dia. Falando que ela pedalava muito, acho que ela pegou e gosto e usava mesmo a bicicleta mesmo, né? Mas a pedalada nada mais é que você maquiar os dados que você tem. É uma fraude. O nome melhor talvez seja fraude. Pedalado, o pessoal pode achar que é o Robinho dando as pedaladas fantásticas que ele dava antigamente no Santos, mas não é. Então, o grande problema é essa fraude que acontece eleitoral, primeiro dos números, que são maquiados, porque em outubro já era um número, hoje já é um número completamente diferente. Como muda em tão pouco tempo, Pois né? Como muda em tão pouco tempo, e pode ter certeza, daqui a 3 anos, os funcionários públicos vão ter um aumento muito considerável. Pelo menos vai ter aquele floreamento muito bacana. Em todas as cidades. Daqui a 2 anos, né? Na realidade, não. Então, porque na realidade não vai se reeleger, porque não pode. Mas tem que manter o sucessor, Mas vai ter que manter o sucessor. Então, daqui a 2 anos, né? A promessa vai ser do 3º ano, né? Sempre aquele negócio do começo do outro ano que vai ter a promessa. E esse é o grande problema. A gente vai chegar num ponto no Brasil que ninguém está aguentando mais isso. Eu vejo hoje o pessoal da Zona Noroeste, Débora, revoltado com essas coisas. Poucos estão sendo cordeirinhos hoje, como sempre foram. Porque viram que foram totalmente enganados, né? Essa é a questão. Ninguém aparece mais lá. Não estou falando só da Zona Oeste, todas as cidades está acontecendo isso. A área continental de São Vicente né? a mesma coisa. Eu vejo assim, há um abandono das áreas mais carentes e uma manipulação de números. Eu não consigo ver, que você falou daqueles números que o pessoal coloca uma cidade melhor para se morar e tudo mais. Tem manipulação nisso, não é possível. Não é possível. Mas tem muitas cidades que têm também suas mazelas, né, João? Então compete com outras cidades que também têm suas mazelas. Mas para ser a segunda ou a primeira do Brasil, tem muita coisa errada. Se você considerar que tem a maior palafita da América Latina está aqui. Alguma coisa está errada. Ou não é a maior palafita e nós medimos errado, nós estamos ampliando demais, e é bem pequenininho, aliás, tem 2, 3 casas no máximo, ou o número está errado. Porque não é só ali. Nós temos vários outros lugares, onde era o antigo lixão aqui de Santos, nós tínhamos ali no final da Lemoa. Não, no final da Lemoa ali. Tem os cortiços. Não, cortiços do centro, também é uma coisa a ser discutida, porque a informação que nós recebemos agora há bem pouco tempo é que ia se incentivar mais cortiços em Santos. Eu levei um susto até na informação, espero que seja errada essa informação. Porque foi para você ter uma possibilidade de habitação ao centro dessa forma absurda que nós temos, que alguns ganham muito e outros perdem muito. É a melhor cidade para tu morar, mas por exemplo, se você sai de uma revista tipo uma revista assim de informação semanal, pode ser para aquele aposentado que queira vir morar. Eu acredito, por exemplo, é uma cidade plana, é uma então nós temos cidades diferentes, muito diferentes. Não, sim, depende para quem vai à pesquisa. Se você falar é a melhor cidade para você vir aqui com uma sacolinha debaixo do braço, não é. Duvido que esse pesquisador tenha ido lá. Não. Então, mas aí você faz uma cidade para tu morar, é aquele cara que classe média alta, que aposentou, vem para cá. Mas é o mundo inteiro também, né, Filete? Não, mas tem um jardim para você andar, tem uma praia bacana, tem uma cidade plana, tem bons comércios, não tem um trânsito tão ruim, o trânsito é razoavelmente bom. A navegabilidade é boa. Isso. Gostei da tua, Filete. Essa vai ficar, Filete. Não, depende para o que você abordou a pesquisa, né? Mas, só uma coisa, mas acho que vai muito da honestidade de quem está à frente da administração em utilizar essa informação. Porque aí você maqueia, né, a cidade, né, você diz que ela realmente é a melhor cidade para se viver, esconde debaixo do tapete todos os problemas que existem e faz por uma propaganda só sobre isso e deixando de lado o que realmente tem que ser atacado. E não se faz um debate sobre o que tem que ser atacado. Né? Você não fala sobre a questão das escolas que estão em precárias condições, que agora com a greve muitos professores estão denunciando. Você não fala... Aí quando você vai fazer propaganda, você pega justamente aquela escola que acabou de ser reformada para poder levar, questão da saúde. Mas ninguém fala aqui do Morro do Zé Menino que está caindo. A escola, que foi construída no governo passado, não do Paulo Alexandre, do governo do Papa, que foi muito mal construída. Desde aquela época, todo mundo sabe das rachaduras, está quase caindo a escola. Quando cair... Aí vão falar que foi a chuva,
vão falar que foi a instabilidade do tempo. A culpa é de São Pedro, né? É aí que tá, ninguém é responsável de falar, olha, alagou por culpa nossa, porque nós não fizemos a drenagem, nem a macro, nem a micro drenagem. A gente fala em macro drenagem, mas não se faz a micro. E a micro é algo que deveria ser feito todos os dias. Todos os dias era para você ver 12, 13, 14, 20 caminhões, que nós temos um em Santos apenas, que eu nunca vejo rodar em lugar nenhum, que é aquele hidrojato, que é feita a limpeza dos bueiros. Eu só vi uma vez na Praça da Dependência, uma vez. Eu nunca mais vi esse caminhão. Eu gostaria que alguém me falasse aonde está esse caminhão. Porque no mínimo 20 caminhões fazendo a microdrenagem. Todos os dias fazendo a limpeza, não ia resolver, não ia. Mas ia melhorar bastante a situação. E com um piscinão no final da Jovino de Melo, como é o projeto, com a limpeza do que ali você vai ter, tanto no Sabuó, quanto em alguns lugares, você vai ter vários rios que passam ali. Uns começam em Santos e terminam em São Vicente, outros começam em São Vicente e terminam em Santos. E não tem que ter uma região metropolitana para ser feito isso de uma forma global. E um projeto como Santos Novos Tempos, ele deveria ser pensado com as cidades no entorno, porque você... E algumas obras que foram feitas ali... Depende de São Vicente. Depende de São Vicente. E piorou a vida de quem mora em São Vicente. Sem dúvida, então você não faz essa conversa, esse diálogo, né, que não existe na região metropolitana. Então você pensa numa cidade e deixa as demais. Aí coloca a culpa porque as demais estão ruins, então aqui piora. A situação está muito... Eu não sei aonde está bom, Débora, sinceramente. Porque creche você não tem. Você não consegue colocar o seu filho na creche perto da sua casa. Eu tenho um funcionário que estou tentando até agora com ele uma creche. Ele mora no Sabuó. Ele não consegue a creche ali perto. Aí ofereceram uma aqui no Canal 3. Ele falou, eu tenho uma moto apenas. Eu vou levar uma criança recém-nascida na moto. Se eu for levar de ônibus, eu não vou chegar nunca no meu trabalho, porque o horário não bate uma coisa com a outra. Então você não consegue a creche no local que a pessoa mora. Você não consegue uma escola com um mínimo de estrutura. Os professores, às vezes, têm que fazer 3, 4 vezes mais do que deveriam para poder manter aquela escola funcionando. Eu já peguei fotos de caixa d'água de escolas completamente... Bom, não precisa nem falar. Piscinas de escolas a prefeitura querendo aterrar porque não tem condições de ter uma pessoa para fazer a limpeza da piscina. Isso no Gonzaga. Isso na Leonor Mendes de Barros, ali em frente à minha loja. Eu converso todos os dias com vários professores de lá e com funcionários de lá e você sabe o caos que está a maioria das escolas de Santos, infelizmente. Uma pinturinha, uma coisinha ou outra para disfarçar na época de eleição. Depois, mas isso não vem de agora, já vem de vários governos passados. A estrutura está muito ruim. Bom, temos que chegar no final do programa, muita gente ligou, o Nelson, a dona Dilma, parabenizando o programa. E queria convidar a Débora para voltar outras vezes aqui, tudo para a gente discutir, além disso, políticas públicas. Ficou faltando a gente falar do aumento que a Prefeitura propôs a partir de outubro, de 5,35%, mas não a título de salário de abono, mantendo os 5,35% no auxílio refeição e cesta básica. Vai ser discutido com a categoria amanhã à noite, né? E vamos ver se... Excluindo os aposentados dessa história. Que é um grande absurdo isso, viu? Isso é uma coisa absurda, porque tem que ter equiparação dos dois. Isso. Então, mas parece que não vai, pelo que eu escutei, assim, nas rádios que eu escuto e tal, os sindicalistas parecem que estão propensos a não aceitar, né, Débora? Acho que a greve continua e aqui eu quero deixar todo o meu apoio à categoria dos servidores e servidoras que estão aí fazendo uma luta linda, né, que acho que há muito tempo não se via na cidade, que eles resistam porque eles merecem ser aí valorizados porque são essenciais para o andamento aqui da... No mínimo que eles perderam com a inflação. No mínimo, é isso. E eu queria deixar aqui um abraço para o pessoal do Educafro, o qual eu faço parte, que aí é um projeto que a gente vem justamente para fazer com que negros e pobres tenham acesso à universidade. Então, esse programa a gente pode fazer, faltou ainda falar do site Terra, que existe um aumento de assassinato de mulheres no Brasil, né, de cor, enquanto negras, enquanto diminui o de mulheres brancas, tal, e políticas da igualdade racial fracasso no Brasil, segundo o Estadão, dia 14/3. Mas isso a gente vai discutir em outros programas. Queria agradecer a todos que ligaram, a todos que passaram o WhatsApp, e para vocês continuarem com a nossa assistência à programação, muito obrigado.